Aleluia. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 26. Gênesis, no capítulo 26. Glória a Deus. Deus está aqui nesse lugar, amém, irmãos? Quantos podem sentir a presença dele aqui no nosso meio? Aleluia. Vamos ler do versículo 1 em diante, fala assim, todos acharam, amém? Glória a Deus, fala assim, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei toda esta terra, todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como a semente dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora o versículo 12, fala assim, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, pela sua presença aqui nesse lugar. Te pedimos, Senhor, que venha sobre nós espírito de revelação. Senhor, que todo conceito humano, toda estrutura humana possa cair por terra, toda a intenção de Satanás também, toda influência maligna seja banida desse lugar. Nós te pedimos que haja livre acesso para o seu Espírito fazer aquilo que ele tem que fazer nessa noite. Na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, que nós possamos, ó Deus, ser ministrados de forma especial pela tua palavra nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Profetiza para o seu irmão, diga, Deus vai falar com você nessa noite. Glória a Deus. O versículo 12 do capítulo 26 de Gênesis fala assim, semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Irmãos, olha que coisa extraordinária. Já pensou você em janeiro, quando chega em janeiro, você vai lá no banco, faz um depósito de R$1.000, e aí quando você esquece daquele dinheiro, quando for dezembro, você chega lá, tem R$100.000 na sua conta? Então, foi isso que aconteceu com Isaque, né? Ele semeou e colheu 100 vezes mais, não é? E olha para você ver que interessante, o versículo 13 fala assim, engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessões e ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Então, aqui fala assim que ele semeou e colheu 100 vezes mais em um ano, não é? A lei da semeadura, dentro do propósito de Deus, irmãos, ela tem um poder extraordinário. Deus nessa noite, Ele quer nos ensinar sobre a lei da semeadura, amém? Aqui, qual foi o segredo de Isaque? A palavra de Deus aqui, do versículo 1 até o versículo 6, o Senhor ele dá uma direção para Isaque, ele fala com ele assim, Isaque, não desça para o Egito, né? Porque havia fome na terra, não tinha chuva, né? A terra não estava produzindo, irmãos. Ele semeou contra todas as perspectivas humanas. Quantos estão entendendo? Muitas vezes, quando nós
nos vemos em aperto, assim, quando a circunstância aperta, quando a chuva não vem, quando o natural não colabora, nós somos tendenciosos a buscar recursos no Egito, né? Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão, ele foi para o Egito, ele ficou aproximadamente 12 anos no Egito. E ele interrompeu o propósito de Deus na vida dele por todo esse tempo, né? Toda vez que você busca recursos no mundo, o Egito é um tipo do mundo. Toda vez que você busca solução para os seus problemas no mundo, você vai atrasar o propósito de Deus na sua vida. Mas o contrário também é verdade. Toda vez que você decide fazer aquilo que Deus disse, aquilo que Deus ordenou que você fizesse, mesmo que o natural não esteja contribuindo, Deus ele vai sempre prosperar você, né? Olha só, versículo 2: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Então essa era a promessa de Deus para aquele homem. Mas só que era uma terra árida e seca. Como que aquele homem que era um agricultor ia semear naquela terra? Como que ele ia conseguir criar gado naquela terra? Não havia possibilidades naturais, mas ele conseguiu fazer uma coisa que todos nós precisamos fazer, que é crer, amém? O que o Senhor tem dito para você em relação à sua vida financeira? Hoje nós estamos falando sobre finanças, amém? Especificamente sobre a lei da semeadura. Você precisa crer naquilo que o Senhor tem dito para você, não é? E Isaac, contra toda a perspectiva contrária, ele creu e ele deu um passo de fé, né? O agricultor já é uma pessoa cheia de fé, por si só, né? Porque ela lança a semente e espera que algo sobrenatural aconteça, né? Então, essa unção de fé, ela tem que vir sobre as nossas vidas, amém, irmãos? A Bíblia fala assim, que aquele que olha para o vento, jamais semeará, né? E aquele que olha para a tempestade, jamais colherá, não é verdade? Então, olha só, versículo 12, semeou Isaac naquele mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Então essa que é a diferença. Sabe o que vai fazer diferença na sua vida, meu irmão? Não é o fato de você ter uma terra boa para semear, não é o fato de você ser um excelente agricultor, não é o fato de você ser o cara, não é o fato de você saber fazer o que você sabe fazer, mas o que vai realmente fazer diferença na sua vida é o fato de você ter a bênção de Deus. Amém? Se o Senhor for com você, Ele vai fazer você prosperar nos seus caminhos, né? A Bíblia fala assim que Isaac se tornou riquíssimo. Por quê? Porque ele creu naquilo que o Senhor tinha dito para ele. Amém? Abra comigo a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 13. Versículo 3, falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30 por um. Quando Jesus falava dessa semeadura aqui, ele estava pensando no milho, viu, irmãos? Né? Você já teve a oportunidade de ir numa lavoura de milho? Quem já teve a oportunidade de vir numa lavoura de milho? Aqui no Triângulo Mineiro, eles plantam um milho, chama híbrido.
Ele é bem pequenininho assim, ó, mas ele dá 4 espigas, 5 espigas enormes, irmãos, uma coisa extraordinária, né? Uma espiga, por menor que ela seja, ela vai dar entre 500 e 700 grãos, né? Imagina, uma semente que você lança 1 grão e você colhe pelo menos 700, se o pé de milho der uma espiga, você vai colher 700 vezes mais, né? Era essa semente aqui que Jesus estava falando, sobre o milho. Amém? Agora, a semente que você for lançar, seja lá aonde for, qualquer que seja, você precisa ter entendimento. Amém? Fala com o irmão, você precisa ter entendimento. Por quê? Porque você não pode desperdiçar a sua semente. Muitas pessoas têm um coração de semeador, elas estão por aí semeando, mas estão semeando de forma errada. Por quê? Porque se você lançar a sua semente na beira do caminho, você vai perder a sua semente. Olha só, versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram. Semente perdida. Vocês estão entendendo a glória a Deus? Então, você não pode lançar a sua semente na beira do caminho. Se você semear a sua semente na beira do caminho, você vai perder a sua semente. Investimento mal feito. Quantos aqui já fizeram um investimento que não deu em nada? Sim ou não? Pergunta para o seu irmão, é só eu, irmão? Pergunta para ele aí. Por quê? Porque muito provavelmente você lançou a sua semente na beira do caminho. E olha só, então, beira do caminho, presta atenção. E outra caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, a semente que foi lançada na beira do caminho se perdeu, a semente que foi lançada entre pedregais também se perdeu. Olha só, ele continua ensinando. Outra caiu entre espinhos, né? Então eram 4 partes de sementes. Uma foi lançada, uma parte caiu na beira do caminho, outra parte caiu entre pedregais, outra parte caiu entre espinhos, só uma parte caiu em terra boa. As outras 3 partes se perderam, não é? O que isso ensina para mim e para você? Que você tem muita chance de investir errado, de lançar a sua semente numa terra errada. Você tem 3 vezes mais chance de errar do que de acertar. Vocês estão entendendo? Agora, se você tiver direção de Deus, se você contar com a direção do Espírito Santo, se você for dirigido pelo Espírito de Deus, você vai lançar a sua semente apenas numa boa terra. Quantos creem? Amém? Aleluia. A Bíblia fala assim, que aquele que lançou a sua semente numa boa terra, colheu a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, pelo menos 30 vezes mais você vai colher. Quantos creem da glória a Deus? Pastor, como é que eu faço para escolher essa terra que eu devo semear? Então, meu querido, você precisa ser dirigido pelo Espírito de Deus. Amém? Não é? Olha só, a Bíblia fala assim que nós não devemos contribuir por necessidade. Amém? Presta atenção. Então, não dê por necessitado não, por necessidade não. Às vezes você abençoa uma pessoa que está muito necessitada, mas será que ela é uma terra fértil? Vocês estão entendendo? Não estou falando aqui para você não ser generoso. A Bíblia fala assim, lança o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Mas só que depois de muitos dias, viu, irmãos? Vocês estão entendendo a glória a Deus? Muitos dias, não é? Se você quiser receber um resultado rapidamente, você precisa ser diligente, amém? Vocês estão entendendo? Então, não
lance a sua semente por necessidade. Não é? Eu vou ajudar porque está precisando. Não, faz isso não. Não faça isso. A não ser que você tenha uma direção do Espírito. Amém? Olha só. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Então, irmãos, as sementes que nós lançarmos, elas precisam frutificar. Quantos podem dar glória a Deus? Por quê? Porque o fruto, ele aponta para onde? Ele aponta para a semente novamente. Se você colher frutos, você vai ter como semear de novo. Se você lançar a sua semente e perder a sua semente, você não vai ter como semear novamente. Não é forte isso? É muito sério. Agora, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Coríntios, no capítulo 9. A semeadura, irmãos, é talvez um dos princípios mais fundamentais da vida financeira. Segundo Coríntios, capítulo 9. Todos acharam? Versículo 6. Fala assim: e digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará o fruto da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, para que a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Amém? Quando o apóstolo Paulo falou isso aqui, é uma coisa muito importante que você precisa entender, nós precisamos entender, amém? Ele estava levantando uma oferta para a igreja de Jerusalém, né, entre as igrejas que ele tinha plantado. A igreja de Jerusalém, depois de 50 anos, irmãos, lá no livro de Atos, quando você vai ler o livro de Atos, fala assim que não havia necessitado algum na igreja de Jerusalém, e que todos vendiam as suas propriedades e depositavam nos pés dos apóstolos. Era uma igreja riquíssima, 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 riquíssima. Mas depois de algumas décadas, talvez uns 50 anos, ela estava precisando de ajuda, precisando de oferta, precisando ser ajudada. Por quê, irmãos? Não é? Porque não soube administrar aquilo que Deus confiou a ela. E eu quero dizer para você, querido, que você precisa aprender a administrar aquilo que Deus tem confiado a você, na sua vida financeira, amém? Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai empobrecer, ou você vai continuar levando uma vida de luta na área financeira, né? Por que a igreja de Jerusalém empobreceu a esse ponto? O principal motivo de todos, ela não foi às nações. Deus tinha dito para eles, portanto, ide por todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eles fizeram? Eles não foram. Eles ficaram ali se imesmando, né? Ficaram ali. Estava muito bom aquele negócio ali, irmãos. Pensa, tinha tudo. Tinha muita riqueza acumulada, não havia necessidade. O poder de Deus se manifestava de uma forma sobrenatural no meio deles. Milagres extraordinários. Coisas extraordinárias acontecendo.
palavras extraordinárias, o poder de Deus se movendo ali de uma forma sobrenatural, coisas tremendas acontecendo. Estava muito bom. Eles não conseguiram obedecer à direção de Deus. Até que veio a perseguição e eles foram espalhados por toda a terra. Amém? E graças a Deus, porque nós estamos aqui, somos fruto da dispersão. Amém? Aleluia. E agora, depois de algum tempo, a igreja estava empobrecida. E o apóstolo Paulo, ele decidiu levantar uma oferta entre as igrejas que ele tinha fundado para abençoar a igreja de Jerusalém. E ele está ensinando sobre a lei da semeadura. Era um momento de semear. Você não pode perder a oportunidade de semear, amém? Fala com o seu irmão assim, você é um semeador. Então, você não pode perder a oportunidade de semear. Era isso que o apóstolo Paulo estava chamando a atenção de toda a igreja, de todas as igrejas que ele tinha plantado. Ele estava falando assim, olha, vocês não podem perder a oportunidade de semear numa boa terra. Apesar que Jerusalém tinha falhado e estava empobrecida, ainda assim eles eram uma terra fértil, amém? Não era terra da beira do caminho, não era terra entre espinhos, não era terra entre pedregulhos, era uma boa terra. Então a primeira coisa que o semeador precisa entender é que ele precisa identificar uma boa terra. A glória a Deus. Olha só, aí ele começa a ensinar. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Então, além da semeadura, a colheita da semeadura que você fizer, ela está ligada com a proporcionalidade. Se você é uma pessoa que semeia muito, você vai colher muito. E se você semear pouco, você vai colher pouco. Glória a Deus. E eu quero dizer para você que a semeadura, ela é uma coisa extraordinária, porque ela segue um princípio eterno, que você vai colher segundo a espécie. Se você semear amor, você vai colher amor. Se você semear paz, você vai colher paz. Se você semear amizade, você vai colher amizade. Se você semear dinheiro, o que você vai colher? Você fala um dinheiro assim sem convicção. Se você semear dinheiro, o que você vai colher? Dinheiro. Porque a lei... Amém. Se eu tivesse uns 10 desses aqui, irmãos, eu revolucionava essa cidade. Amém? Então, a lei da semeadura, ela é a segunda espécie. E se você vai colher aquilo exatamente que você semear. Não é? Porque muitas famílias estão destroçadas. Porque não teve sabedoria para semear. Semeou discórdia. Lá em Osés está escrito, aquele que semeia vento, colhe tempestade. Por quê? Porque a lei da semeadura, ela tem um aspecto extraordinário, irmãos, que ela é multiplicativa. Amém? Você pode entender isso? Você nunca vai colher apenas o que você semeou. Inevitavelmente, se você semear numa boa terra, você vai colher pelo menos 30 vezes mais. Não é? Olha só, e digo isso, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Versículo 7. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Então, eu já falei sobre isso, né? Não dê por necessidade. Não dê porque talvez você vai se sentir constrangido. Eu vou lá na frente, porque senão o pessoal vai ficar pensando o que é de mim. Não faça isso de jeito nenhum, meu irmão. Não se sinta constrangido, amém? Se o Espírito de Deus não mover o seu coração, você já quebrou o princípio.
Amém? Porque assim, a semeadura é uma coisa tão do alto que ela precisa, é necessário que Deus mova o seu coração. Olha só para você ver. Abra comigo lá em Êxodo, no capítulo 25. Versículo 2. Olha só. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Amém? Então não se sinta obrigado. Se você se sentir obrigado, não dê. Como estão entendendo? É necessário que haja uma voluntariedade. O Espírito de Deus, ele precisa mover a voluntariedade da sua alma. Amém? E é necessário que você, além disso, além de que você seja uma pessoa voluntária em dar, ainda é necessário que você faça, precisa de algo mais. É necessário que você faça, que você aplique o princípio com alegria. Amém? Tem oferta, irmãos, que você dá sangrando. Eu já dei algumas ofertas assim, sangrando. Quem já deu oferta sangrando aqui? Ai, que dor. Isso não é semeadura, isso é sacrifício. De vez em quando, Deus ele vai pedir para você alguns sacrifícios. Não é? Você vai entregar assim, rasgando, mas isso não tem nada a ver com semeadura. Isso não é semeadura. A semeadura é algo que o Espírito de Deus move no seu interior. E aí então você se sente feliz, você se sente muito alegre em poder fazer o que tem que ser feito. Como vocês estão entendendo? Voluntariamente, com alegria, você traz. Né? E o apóstolo Paulo continua ensinando aqui, olha para você ver. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza ou por necessidade. Então, o Espírito de Deus, ele vai mover o seu ser. Amém? Teve um dia que eu recebi uma oferta. Eu não conhecia essa pessoa. Ela falou assim: ô pastor, Deus mandou te entregar esse negócio aqui, ó. Era R$300, estava dentro do envelope. Lá na MCM, irmãos, isso é uma coisa muito praticada. Né? Era rara a semana que eu não recebia uma ofertinha lá. E era rara a semana também que eu não dava. Agora, quando eu peguei aquele dinheiro na minha mão, o Espírito Santo falou comigo: esse dinheiro não é seu. Foi uma coisa assim, irmãos, muito forte. Não é? E aí então, eu tive a oportunidade, com muita alegria, de entregar aquele dinheiro para outra pessoa. Amém? De repassar aquele dinheiro para outra pessoa. E eu tenho certeza que foi uma semeadura muito bem feita. Amém? Então, o Espírito de Deus, ele vai mover o seu coração. Ele vai falar com você, porque você tem o Espírito de Deus aí dentro de você. Amém? Na glória a Deus. Olha só. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Imagina, irmãos, quantos aqui querem ser amados do Senhor? Eu fico pensando em Caim e Abel. Né? Como foi que Abel conseguiu atrair a atenção de Deus, a ponto de Deus se agradar da oferta dele e não agradar da oferta do outro? Imagine que muitos vêm aqui na frente. Hoje você vai ter a oportunidade de vir aqui na frente, e talvez você vai ser aceito, ou talvez você não vai ser aceito por Deus. E talvez o irmão que vai dar muito menos do que você, vai ser muito mais aceito do que você que deu muito. Como vocês estão entendendo? Porque é necessário que haja um coração alegre, um coração contente em praticar esse princípio. Amém? Né? Deus ama aquele que pratica com alegria, com entendimento, que é movido pelo Espírito de Deus. Sabe por que Deus ama? Porque Ele atende o chamado do Espírito, irmão.
Muitas vezes o Espírito Santo fica falando com você, faz isso, faz isso, faz isso, entrega, 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 e você retém, porque tem um espírito de avareza agarrado na sua cacunda. Sim ou não? Que você não consegue liberar, meu irmão. Então, nessa noite, em nome de Jesus, que você fique livre, em nome de Jesus, amém? Que você aprenda a ouvir o Espírito Santo, e seja uma pessoa liberal em dar, não é? Amém? Então, eu falei que nós precisamos identificar a terra. Eu estou falando aqui do gasofilácio, que é uma, eu posso garantir para você que é uma boa terra, mas a lei da semeadura não se aplica apenas ao gasofilácio. Talvez esse irmão que está do seu lado aí seja uma boa terra. Talvez o seu vizinho ou aquele parente seu, que você, sei lá, o Espírito está movendo, né? Sua sogra, seu sogro, seu parente, sei lá quem. Ou talvez o mendigo ali da rua, ou sei lá. Você precisa aprender a ouvir e identificar qual é a terra que o Senhor quer que você semeie. Amém? Olha só. Versículo 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça. Ah, irmãos, se nós soubéssemos, se nós entendêssemos a graça de Deus, quando o apóstolo Paulo falou assim, Senhor, a sua graça me basta, parece que foi uma oração assim resignada, sim ou não? Nossa, tadinho do Paulo, né? Ele pediu só a graça de Deus. Irmãos, foi talvez a oração mais ambiciosa de toda a Bíblia. Não é? Por quê? Porque a graça compreende todas as coisas. Né? No pacote da graça vem saúde, vem prosperidade, vem tudo que você imagina. Jesus ele falou, está consumado, tudo está feito. Amém? A obra da cruz compreende a graça de Deus. E olha só para você ver, o versículo 8, Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Deus ele não quer apenas te dar dinheiro, meu irmão. Né? Lá indo para a Trindade tem um outdoor escrito assim, existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro. Né? Deus não quer te dar apenas dinheiro, Ele quer fazer você uma pessoa próspera, amém? Né? Ele falou com José assim, a bênção do seio e da madre repousarão sobre a cabeça de José. Sabe o que é a bênção do seio e da madre? É uma criança mamando. Pensa numa criança mamando, o que ela precisa? É tudo que ela precisa, sim ou não? Proteção, carinho, amor, cuidado, provisão, tudo está ali, irmãos. E isso é ser abençoado, é um lugar de paz. Não adianta você ter dinheiro e ser uma pessoa atribulada de espírito, o que adianta? Que adianta você ter dinheiro e não ter saúde? Que adianta você ter dinheiro e não ter tempo para usufruir do dinheiro que você está produzindo? Amém? Deus quer levar você para esse lugar, um lugar de paz, amém? Onde a graça de Deus superabunda, olha só para você ver, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Que graça que ele está falando? Olha só, volta comigo aí o capítulo 8, versículo 9, fala assim, ó, pois já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 8 e o capítulo 9, o apóstolo Paulo está levantando essa oferta, está tudo dentro do mesmo contexto. Ele fala assim, olha, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aonde foi que ele fez isso? Lá na cruz do Calvário, por mim e por você, amém? A graça de Deus, ela precisa superabundar em mim, a ponto de eu entender que eu sou rico nele, amém? E quando eu estou falando de riqueza, eu estou falando de riqueza, irmãos. De dinheiro para você fazer aquilo que você precisa fazer, amém? Não para o seu próprio deleite. O seu próprio deleite é secundário. Nós vamos entender isso aqui, olha para você ver. Olha só. A fim de que
parte B do versículo 8, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência. Amém? Você tem toda a suficiência? Tudo que você precisa está na sua mão? Ou não? Sim ou não? Por que não? Se a palavra de Deus está nos garantindo. É verdade? Porque nós estamos cumprindo o princípio da forma errada. Porque a palavra de Deus não mente, irmãos. Se nós aplicarmos o princípio da forma correta, nós vamos ter toda a suficiência. Amém ou não amém? Amém. Vou contar uma experiência para vocês aqui. O pastor José esteve lá na Somália, né? O hospital, uma cidade com 3.700.000 habitantes, um hospital todo destruído pela guerrilha. Não tinha condições, ele falou, irmãos, não tinha condições, ele é médico, né? Ele tinha uma senhora precisando de fazer uma coletagem. Não tinha condições de fazer a coletagem. Se fizesse a coletagem nela, ela ia morrer de infecção hospitalar, tranquilamente. Aí ele falou, não, nós vamos construir um hospital lá na Somália. Sabe quanto que é o investimento, irmãos? Pelo menos uns 6 milhões de dólares. E vou dizer para vocês que esse dinheiro já foi todo levantado, amém? E parte do equipamento do hospital já está lá na Somália. E ele tem ido lá para construir o hospital. Depois de um ano, irmãos. De onde saiu esse dinheiro? Sabe de onde? Do meu bolso, do seu bolso. Do bolso da igreja brasileira. Olha que coisa extraordinária. Porque quando você é um semeador, tem insuficiência. Não tem escassez. Vocês estão entendendo? Olha só. A fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Então a suficiência, sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Que quando vem a suficiência, sabe o que a gente faz? A gente não pratica boa obra. A gente pratica auto-benefício. Sim ou não? Aí você compra. Aí Deus ele começa a operar na sua vida a suficiência. Aí você compra um sítio, compra uma casa na praia, compra outra casa na praia, compra um lote em Marte, compra um foguete, compra um supersônico, e compra uma frota de carro, e compra uma BMW que só você tem uma. Sim ou não? Olha só. A fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Superabundar, irmãos. Sabe, é você atender todas as necessidades que estiver em torno de você, daqueles que são uma boa terra. Como estão entendendo a glória a Deus? Olha só. Versículo 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para quanto? Sempre. Amém? Quando nós aplicamos o princípio da forma correta, nós entramos no lugar de justificação. Aí o Senhor, Ele começa a te abençoar. Você se torna justo do Senhor. Amém? Ele vai superabundando. E é uma coisa extraordinária, que aqui fala assim, que vai permanecer para sempre. Né? Lá na eternidade, vai se contar o que você fez, para abençoar aquele que estava necessitado, o pobre, o necessitado. Amém? Olha só. Agora, o mais interessante disso tudo, ele fala assim, ora, é como se ele estivesse falando assim, você quer cumprir tudo isso? Então presta atenção, o apóstolo Paulo falando, você quer que tudo isso aconteça na sua vida, que você tenha toda a suficiência, superabunde em boas obras, não é? Quando fala de toda a suficiência, fala de você atender às suas necessidades também, amém, irmãos? Mas não ser apenas autossuficiente, é superabundar em boas obras, também, principalmente. Versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça.
Então, é duas coisas que nós precisamos entender. Presta atenção. Deus, Ele sempre vai colocar nas suas mãos semente e pão. Repete comigo, semente e pão. Olha só, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer. Então, tudo que você recebeu esse mês, eu posso garantir para você que uma parte é semente e outra parte é pão. Você pode dar glória a Deus. Fala com o seu irmão assim, Deus está te dando semente, está te dando pão. Você pode crer nisso? Se você pode crer, levanta sua mão e diga obrigado, Jesus. Aleluia. Então, querido, presta atenção. Se você der o seu pão, você vai ficar com fome. Eu conheci uma família, lá do Rio Grande do Sul, eles vieram da Alemanha, essa família. Era um pessoal assim, desbravador, e eles fundaram uma empresa de máquinas agrícolas lá no Sul. E eles ficaram riquíssimos, irmãos. Eles fabricavam máquinas agrícolas. E, de repente, numa altura da vida, o patriarca da família se converteu. E ele se converteu de uma forma tão avassaladora, e alguns aproveitadores se estacionaram do lado dele, e dizimaram toda a fortuna dele. Dizimaram. Lançou o pão sobre as águas. Né? Eu creio que eles vão colher ainda. Mas eles estão empobrecidos, irmãos. Por quê? Porque deu o pão. Não estão entendendo? Você não pode dar o seu pão, amém? Se você entregar o seu pão, você vai ficar com fome. Eu já dei o meu pão, irmãos, algumas vezes. Já fiquei com fome algumas vezes. Sim ou não, Preta? Falta de entendimento. Não é verdade? Aquele coração assim, romântico. Não, você não pode ser romântico com a sua vida financeira. Como vocês estão entendendo? Você precisa ser um administrador, amém? E administrar não segundo os princípios humanos, mas segundo os princípios da palavra de Deus. Olha só, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Então, se você comer o seu pão, ou melhor, se você der o seu pão, você vai ficar com fome. Como estão entendendo? Aí que você lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias ele vem. Demora. Aí você vai passar muita fome. Deu para entender? Não é? Porque está escrito, é assim que funciona. Agora, olha só que interessante, ele fala assim, aquele que dá semente ao que semeia. Então, o contrário também é verdade. Se você, que recebeu semente, o que você deve fazer com ela? Semear. A maioria de nós, se não dizer quase todos nós, estamos comendo a semente. Sim ou não? Quantos aqui fizeram uma semeadura esse mês? Aí, está vendo? Algumas poucas mãos se levantaram. Por quê? Porque você está comendo a semente. Então você precisa entender no montante que você recebe. Recebeu lá X reais. Uma parte desse dinheiro, meu irmão, é semente. Fala com seu irmão. Se você comer a semente, você vai ficar com fome. Presta atenção. Não estou falando aqui de dízimo e oferta não, viu? Estou falando de semeadura. Nós estamos ter ouvidos aí para ouvir, da glória a Deus. E também não estou falando que é para você trazer aqui não. Nós estamos entendendo? Você precisa discernir qual é a terra que você deve semear. Amém? Tomara que seja aqui. Mas não necessariamente. E que em nome de Jesus você entenda isso. Amém? Que você precisa discernir qual é a terra que você deve semear. Olha só. Se você comer a sua semente, você não vai fazer semeadura. E se você não semeia, o que vai acontecer? Você não vai colher.
A lei da semeadura, irmãos, é a lei do enriquecimento. Como estão entendendo? O dízimos e as ofertas, elas são apenas para proteger o seu dinheiro. A Bíblia fala assim: roubará o homem a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Por causa disso, repreenderei o devorador. Então, quando você dizima, Deus ele protege a sua vida financeira, apenas. Agora, se você quiser enriquecer, superabundar, como está escrito aqui, você precisa praticar a lei da semeadura. Da glória a Deus. Olha só. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Só tem uma forma de você ter uma sementeira multiplicada. É a partir do momento que você decide semear. Se você não semeia, a sua sementeira, ela sempre vai ser mirrada. Irmãos, vamos dar uma parada aqui agora? Fique de pé todo mundo. Vamos ter um movimento que está reunindo todas as igrejas para orar pelo Brasil agora. E nós vamos fazer essa oração também pela nação, amém? Levanta sua mão, depois nós vamos continuar a mensagem aqui. Levanta sua mão, vamos abençoar o Brasil. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar essa nação, Senhor. Senhor, a sua palavra diz assim, que se nós nos humilhássemos e nos convertêssemos dos nossos maus caminhos, e nos arrependêssemos dos nossos pecados, o Senhor viria do céu, perdoaria e sararia a nossa terra, Senhor. Está escrito, nós cremos nisso. Senhor, que a sua palavra se cumpra nessa terra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados como governantes. Perdoa os nossos pecados como juízes, como administradores. Senhor, aqueles que administram essa nação, Senhor, perdoa a corrupção, Senhor. Perdoa, Senhor Jesus, aqueles que julgam de forma errada. Senhor, todo pecado, toda prevaricação, toda iniquidade, arranca do nosso meio. Sara a nossa terra, Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos o Brasil nessa noite. Declaramos, Senhor, um novo tempo para essa nação, Senhor, onde a sua glória vai prevalecer. Senhor, declaramos que vai haver salvação nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos o Brasil, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais. Para toda beneficência. Amém? Então, Deus ele vai te fazer enriquecer. Se você aplicar o princípio da semeadura, Ele vai te fazer enriquecer, meu irmão. Quantos aqui querem ficar ricos, da glória a Deus? Amém? Oi? Mas rico de dinheiro e pobre de espírito. Amém? Da glória a Deus. Olha só, Deus ele quer fazer você enriquecer. Para quê? Para você ficar rasgando, pelando porco com nota de 100? Tem gente que faz isso, né? Compra uma banheira com banhada de ouro, torneira de não sei lá o quê. Eu vi outro dia, irmãos, a casa de um desses bispos aí, dessas igrejas que prega sobre prosperidade, lá em Miami. Irmãos, que suntuosidade, para que isso? Me fala. Olha só qual que é o propósito do enriquecimento. Ele fala assim, ó, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Sabe qual que é o propósito da sua riqueza? Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Irmãos, eu já fui socorrido algumas vezes por algumas pessoas. E como eu glorifiquei a Deus pela vida daquela pessoa. Glória a Deus pela vida daquele irmão. Sim ou não? Quando você entra na necessidade das pessoas, e eu quero dizer para você que não há outro propósito para o qual Deus vai enriquecer você, apenas para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus pela vida esqueci seu nome, perdão.
Sueli? Giovana. Glória a Deus pela vida da Giovana. Deus vai te enriquecer a ponto de você abençoar as pessoas, Giovana, e elas darem glória a Deus pela sua vida, amém? Giovana não, né? Você não é Giovana. Luciana. Olha só. Para quem... Perdão. Versículo 11. Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço, então, é o dom de riqueza, amém? Deus ele vai conferir a cada um de vocês aqui nesse lugar. Quantos recebem da glória a Deus? Mas não adianta levantar a mão e fazer assim, glória a Deus. Tem que aplicar o princípio da semeadura, amém? Se você receber essa verdade no seu espírito nessa noite e praticar, dentro de poucos meses nós vamos ter pessoas ricas aqui. Muito ricas. Olha só. Versículo 12. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos. Está vendo o propósito, irmãos? O propósito da riqueza é suprir necessidade. Quantos estão entendendo a glória a Deus? Tem um irmão, eu me lembro, irmãos, há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, nós temos um evento lá na MCM que chama Encontro Profético. E esse irmão, ele foi para o Encontro Profético, com o dinheiro da ida. E ele não tinha dinheiro para ir embora. E eu me lembro, eu dei uma ofertinha para ajudar ele a voltar para casa. Ele mora em Campo Verde, no Mato Grosso do Norte. Ele é um pastor hoje. Naquela época ele não era pastor ainda não. De tão quebrado que ele estava. Irmãos, esse irmão, Deus fez ele prosperar tanto. Hoje ele está bilionário. Em 10 anos. E talvez ele seja um dos maiores investidores da obra de missões lá na MCM. Né? Esse hospital aí, que eu falei com vocês, ele deu assim, talvez, pelo menos uns 30% desse dinheiro foi ele que deu, para construir esse hospital. Por quê? Porque ele entendeu isso, irmãos. Vocês estão entendendo? Que a prosperidade que Deus vai conferir a você, não é para o seu benefício, mas, olha só, porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Amém? Quantos entenderam da glória a Deus? Então, eu quero que você cele essa palavra nessa noite, amém? Entendendo que o que semeia pouco, ceifa pouco. E o que semeia muito, ceifa muito. Amém? Então, vou pedir os diáconos que distribuam os envelopes, e que você contribua segundo aquilo que o Espírito propôs no seu coração nessa noite. E eu quero que você, nessa noite, que você faça um ato profético, amém? Que você possa, em nome de Jesus, inaugurar na sua vida, uma vida de semeadura. Vamos ficar de pé. Antes de você colocar o seu dinheiro aí no envelope, você vai pedir o Espírito Santo para mover o seu coração, né? Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Fique de pé. O Espírito Santo ele vai falar com você um valor para que você semeie aqui nesse gasofilácio nessa noite, que é uma terra fértil. Graças a Deus. Pode ter certeza que a sua semente hoje não vai ser lançada na beira do caminho, nem entre pedregulhos, nem entre espinhos. A sua semente hoje ela vai ser lançada numa boa terra.
E você vai colher muito, mas não é para o seu benefício, é para que se deem graças a Deus pela sua vida, amém? Entenda isso. Feche os seus olhos, eu quero orar com você agora. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença nessa noite. Senhor, diante da tua palavra, eu te peço que o Senhor mova agora o coração dos teus filhos aqui, Senhor. Assim como o Senhor moveu lá em Êxodo, no capítulo 25, quando Moisés teve que mandar o povo parar, Senhor. Mova, Senhor, o coração do teu povo. Ensina a cada um deles, ó Deus, sobre a semeadura, sobre esse entendimento, essa verdade ela possa encontrar repouso nos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pode vir aqui trazer a sua semeadura, e que o Senhor se agrade de você assim como Ele se agradou de Abel. Aleluia. Vamos ficar de pé.